Vou iniciar essa aula fazendo uma observação. Acredito que todos estão participando, assistindo essa aula, né? Eu preciso salientar a importância de vocês fazerem essa atividade. Eu gostaria apenas que cada um de vocês buscasse resgatar um colega, porque para cada aluno que estão, né, participando, aquele aluno que está participando, tem 10 que não estão, certo? E é muito provável que isso demonstra que nós estamos perdendo nossos jovens. Se vocês observarem aqui, né, eu vou ter o quê? 81 pessoas, 81 participantes, mas eu tenho mais de 200 alunos. Então, este número é pequeno em relação à grande maioria que não está participando. Então, eu gostaria de lançar um desafio para vocês. Procurem resgatar os colegas que não estão participando das aulas, certo? Nós vamos fazer o possível e o impossível para tentar conversar com eles. Mas é mais fácil você, que tem um telefone, conversa no Facebook, que tem uma relação com esse aluno, é resgatar o seu colega do que eu. Então, o meu desafio para vocês é esse. Ninguém desiste, nenhum aluno a menos, certo? A nossa aula, o conteúdo dela é o Renascimento Cultural em Língua Portuguesa. Na aula que eu gravei para vocês, eu fiz um apanhado histórico, né? E também filosófico, também um debate sobre as artes, eu apresentei um quadro, né? Foi muito nossa cultural desta época. Então, assim, a nossa tentativa foi fazer com que vocês tivessem um olhar geral sobre o que foi o renascimento cultural. E também, por que em língua portuguesa? Porque nós tivemos aí, o principal representante deste momento foi o Luiz Vaz de Camões, com sua obra foi uma produção literária mais importante, né, da concretização do idioma de língua portuguesa, ok? Então, fica aí a dica para vocês procurarem dar uma olhada, uma lida sobre esse livro. Vou dizer que é fácil fazer a leitura dele, não, porque ele é escrito em poemas, mas eu já encontrei em revistinha em quadrinho. Eu não sei onde é que está minha revistinha em quadrinho, porque eu fiz uma mudança na minha casa e muitos dos meus materiais desapareceram. Mas se eu não tivesse feito essa mudança, ele ainda estaria por aqui. Mas eu achei em revista em quadrinho, achei em prosa, né? Então, vocês podem dar uma olhadinha. Eu sei que vocês não gostam muito de poesia, né? Então, fica a dica. Bom, então vamos lá. Questão 1. Leia este trecho em que se faz referência à construção do mundo moderno. Os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças ao seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos cientistas. Marilena Chauí, Primeira Filosofia, edição 4. São Paulo Brasiliense, 1885, página 80. A leitura do trecho nos permite identificar as características do Renascimento. Assinale a alternativa que contém essas características. Bom, no primeiro item aqui, nós já encontramos a resposta. Nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entender do mundo e do próprio ser. Né? Então, nós temos aqui, galera, um olhar sobre o próprio homem. E este olhar sobre a razão, o saber vindo da experiência e da razão. E não apenas de achismo, né? De eu pensei que fosse assim, ou está escrito na Bíblia, ou não sei o quê, mas uma experiência pautada pelo conhecimento científico, certo? É um debate muito atual isso também, né? O que é conhecimento científico, o que é conhecimento religioso, né? Qual é a diferença de intuição para dedução, ok? E a filosofia, porque a literatura,
ela lida com o enunciador, né? O autor. Então, esse enunciador, esse produtor da obra, ele está inserido no contexto. Quais eram as ideias desse tempo, a sociedade desse tempo? Então, o item correto aqui é o item A. Nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. Segunda questão. Leia atentamente os relatos a seguir. O pintor que trabalha rotineiramente e apressadamente, sem compreender as coisas, é como um espelho que absorve tudo que o enunciado 1. Experiência, mãe de toda a certeza. 2. Só o pintor universal tem valor. São 3 de Leonardo da Vinci. Personagem destacada do Renascimento. Neles, o autor compreensão, experiência, universalismo. Valores que marcaram o teocentrismo como princípio básico do pensamento moderno? Não. Epicurismo, em alusão aos princípios dominantes da Idade Média? Não. Humanismo, como postura ideológica, configurou a transição para a Idade Moderna. Confucionismo? Não. Por sua marcada oposição ao conjunto dos conhecimentos orientais? Não. Escolasticismo, dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento? Não. Humanismo. Então, o incorreto aqui é humanismo. Terceira questão. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar: o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval? Não. Houve o resgate pelos intelectuais renascentistas ideais medievais? Não. Ligado aos dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica? Não. Nesse período, reafirmou-se a ideia de homem cidadão? Não. Que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural? Não. Bom, o humanismo negou a determinação das ações pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e interesse? Não. Os estudiosos do período da natureza e o ser humano, o que é que vocês acham? Hein, pessoal? Qual opção vocês marcariam? A opção é, né? Vamos lá. Então, estão entre os principais representantes do classicismo português, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa, nós não chegamos a falar dele. Flobel Spunk e Almeida Garrés, nós não falamos dele. Antero de Quintal Almada Negreiros, nós falamos dele. Francisco de Sá Miranda e Luiz Vaz de Camões, nós já falamos dele. Então, o item correto é o item D. No Brasil, o classicismo é chamado ou conhecido como quinhentismo, abrangendo toda a área da fase renascentista. Século, toda a literatura deste período foi escrita por portugueses e resumia-se a, observem aqui, nós estamos agora, neste exato momento, com essa questão, introduzindo a literatura brasileira. Professora, mas a gente não estava falando de literatura brasileira? Não. Nós estávamos falando, até este momento, de literatura portuguesa, em língua portuguesa. E eu não podia deixar de citar os autores de Portugal, porque a nossa língua oficial é a língua portuguesa. E ela vem de um contexto cultural, histórico e social. E esse início que eu apresentei para vocês, a literatura medieval e o começo da Idade Moderna, é
a construção da língua portuguesa, certo? Não quero dizer com isso que só a língua portuguesa importa, mas oficialmente ela é a língua do Brasil. E oficialmente é a que cai em concursos, certo? Mas nós podemos fazer uma leitura de outros autores. Mas isso é uma questão que é um outro caminho que nós precisamos seguir. Falar sobre a literatura indígena, falar sobre a literatura africana, certo? Mas dentro do currículo nacional de língua portuguesa, é uma coisa que nós vamos ver para os próximos capítulos, né? Porque o PNL, novo PNL, ele dá uma possibilidade de a gente trabalhar com as literaturas que, no decorrer da história, não foram apresentadas para nós brasileiros, que é a indígena, a africana, né? A dos povos que estavam aqui e que vieram para cá. A literatura deste período, quinhentismo, ela tem algumas características. Vamos lá. Literatura de catequese, cuja principal função era doutrinar os indígenas, segundo os preceitos. Até essa parte está ok. Mas quando fala escrito principalmente dos padres Antônio Vieira e José de Anchieta, esse item está incorreto. Literatura de informação com documentos sobre a descoberta, suas belezas e habitantes. E também a literatura indígena. Quando fala que literatura indígena, está incorreto, porque dentro do currículo nacional, poucos foram os registros da literatura indígena, né? Então, é uma questão de dominação, do colonizador. Literatura de informação representada principalmente pela Carta de Pero Vardinho, cuja finalidade era relatar a características da terra descoberta. E a literatura jesuíta, que produzia textos com a finalidade de catequizar os índios. Bom, essa daqui juntou as duas partes e é o item correto, quando se fala do início da literatura brasileira, né? A literatura de informação, que queria informar o rei sobre as terras que foram descobertas. E a literatura jesuíta, que era produzida para comunicar-se com os índios e catequizar. Ok, pessoal? Então, galera, vocês façam a leitura dos conteúdos, tentem fazer as atividades e, por gentileza, fiquem firmes, não desistam, tá? Eu estou tentando fazer com que as nossas aulas sejam o mais proveitosas possível. Então, assim, um abraço para vocês. Um abraço, carinho. Estamos juntos nessa batalha. Não vamos desistir, certo? Todo mundo junto, segurando a mão, que vai chegar no nosso objetivo final. Concluir este ano, né? Adquirir os conhecimentos, né? E firme na batalha, na luta, para que a gente possa, no futuro, né, conquistar nossos sonhos, continuar acreditando que nós podemos, nós vamos chegar longe. Certo? Um abraço para vocês, um abraço para a galera que não está participando. Estou sentindo falta do pessoal. Vamos tentar reconquistá-los, tá bom? Vamos botar uma frasinha na nossa cabeça. Eu quero, eu posso, eu consigo. Com isso em mente, sou imparável. Então, rumo aos nossos sonhos, né? Rumo aos nossos objetivos, não podemos desistir jamais. Tem uma galera aí torcendo para que você da vida, torcendo para que você desista dos sonhos, né? Você não vai dar ouvido às coisas negativas, não. Vamos sonhar, lutar para conquistar nossos sonhos. Um abraço a todos e a todas, né? Tamo junto. Um abraço e fiquem firmes.